Boa galera, Ed do Relatório Zero aqui, e hoje eu vou passar alguns pontos importantes que a gente precisa levar em consideração para fazer trades alavancado em criptomoeda ou qualquer outro ativo quando sai alguma notícia que mexe muito com o mercado. Hoje, dia 23/3, eu estou gravando esse vídeo exatamente às 8 horas da noite. O mercado foi bastante movimentado por causa dessa notícia, que os ataques dos Estados Unidos foram pausados após boas conversas com os líderes do Irã, no qual está relacionado com a liberação do Estreito de Hormuz, tanto com os conflitos no Oriente Médio, que está fazendo muito preço no petróleo e está prejudicando muita gente. Então, basicamente, o Trump hoje de manhã soltou esse tweet aqui, né? Tá traduzido. Ele soltou na rede social dele, na Truth, dizendo que ele teve conversa muito boa com o pessoal do Irã e que os conflitos no Oriente Médio iriam diminuir. E o que isso causou no mercado? Muitos ativos começaram a subir, né, como vocês estão vendo aqui em cima. Itaú, Magalu, as bolsas brasileiras, tanto o Bitcoin chegou a subir 5% hoje, deu uma recuada. Mas também, se a gente olhar aqui, o Ibovespa também subiu hoje, subiu 3%, o S&P 500 também subiu hoje e já deu uma recuada, e tudo por causa dessa notícia. E o que a gente pode fazer quando só tem essas notícias e a gente quer operar alavancado nela? Na verdade, é muito difícil a gente conseguir pegar essas operações, a não ser que a gente esteja posicionado antes. O que acontece apenas quando a gente está fazendo uma operação de longo prazo, ou se a gente for um inside, né, que tem essas notícias antes delas serem soltadas. E geralmente quem tem essas notícias é a galera muito poderosa ou pessoas de perto do governo, né? Então, deixa eu ver aqui para não me perder. O Bitcoin subiu mais de 5% hoje, depois desse tweet do Trump. E o que aconteceu? Primeiramente, para quem não está sabendo, o Trump ele meio que ameaçou o Irã. Eles pressionaram a reabertura do Estreito de Hormuz em 48 horas. E isso não faz nem uma semana, faz uns 3 dias, tipo, até menos. Que foi essa notícia aqui, ó. Trump ameaça usinas do Irã, pressionando ele pela abertura do Estreito de Hormuz. Deixa eu ver se tem alguma data aqui. Foi ontem, ó. Dia 22 de março, que foi literalmente ontem. Eu tô gravando esse vídeo no dia 23/3, exatamente às 8 horas. E ontem teve essa notícia. Ou seja, quem opera a notícia aqui e que não era um insider, cara, shortou aqui. E como o mercado de cripto ele é aberto 24 horas, muita gente levou um fumo depois que teve essa notícia aqui, que eles teve conversa e que poderia acabar os conflitos no Oriente Médio. Ou seja, é um movimento contrário do que as notícias, isso num período muito curto de tempo. Veja bem, 23, que é hoje, e essa daqui foi ontem, dia 22 de março. Então teve essas duas notícias que poderiam gerar duas operações diferentes, e que quem opera sem um setup, opera justamente por notícia, toma na cabeça e é liquidado e perde banca. Então é muito perigoso a gente operar notícias puramente. E qual é a principal armadilha? A principal armadilha, primeiramente, é porque já tem muito insider posicionado. Antes de soltarem essa notícia, já tem a galera perto do Trump que já sabia que isso ia acontecer. Na verdade, eles têm a informação que o Trump está negociando e soltam essas informações para jornalista publicar isso. Ou seja, eles fazem uma engenharia social por trás de notícia, a galera acredita, marca posicionamento, e quem tem grana consegue ver esses movimentos no mercado, a galera se posicionando e tal, ver a quantidade de short que tem na corretora, o dinheiro acumulado nessa posição, e montam posições contrárias a essa. Aí no dia seguinte ele vai lá e solta a notícia. Isso a gente viu muito acontecer ano passado, em 2021, com Elon Musk nas criptomoedas. Cara, isso é comum, pô. Então, muita gente não, na verdade o certo seria comprar no rumor e vender na notícia, que é justamente o que os insiders fazem. Isso quando eles operam com notícia. Veja bem, é quase impossível a gente operar com notícias dessas depois que o fato já aconteceu, porque tem um delay muito grande mesmo. Por exemplo, às 8h23 da manhã ele soltou isso, mas a galera se posicionou bem antes, pô. Tá uns 2 dias posicionado. Por isso que é difícil.
E geralmente quem opera a notícia, ele desliga o setup, porque quem opera a notícia tá operando o FOMO, né, que é o medo de ficar de fora. Imagina ontem lá, você vê nessa notícia aqui que, cara, o Trump vai dar 48 horas para os caras reabrirem o Estreito de Hormuz. E se não reabrirem, vai ser bomba para tudo quanto é lado. Aí vai cair tudo, o Bitcoin vai cair, o dólar vai subir, não sei o que. A galera short, 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 short. E tipo, cadê o setup? Ninguém fala sobre o setup. Literalmente se esquece, né, do setup, que tem o setup e só opera a notícia. Aí no dia seguinte, vral. E isso porque se a gente olhar aqui nos gráficos, cadê esse daqui? É o gráfico diário. Muita gente acreditou que, pô, é um short aqui, né? Tava numa tendência de baixa. Muita gente abriu short. Isso daqui que eu tô abrindo o gráfico agora, mas muitas pessoas às vezes nem abrem gráfico. Literalmente vê a notícia lá e mete um short aqui aleatório na corretora. E isso é o pior, né? E qual é o cenário atual? Cara, eu fiz dois vídeos na verdade, no qual eu falo meu setup. Eu já não vou falar tanto para não alongar o vídeo aqui. Na verdade a gente está indo para mais ou menos 6 minutos de vídeo, 5, 6 minutos. Se a gente pegar aqui alguns indicadores, deixa eu ver se eu coloco. A gente tem um volume aqui, tem algumas médias. Pronto, eu já coloquei aqui os indicadores que eu mais gosto de usar. Para quem não sabe e quer entender tudo isso aqui, eu vou deixar aparecendo aqui agora e na descrição os dois vídeos que eu fiz sobre o setup. Cara, é praticamente um curso, um mini curso, que muita gente não explica em quase nenhum canal aberto, né? Muita gente cobra por isso. E eu fiz dois vídeos, se somar os dois dá quase uma hora. Um tem 40 minutos e o outro tem 20. Então você vai lá depois desse vídeo, assiste certinho que você vai entender aqui. Esse daqui é o Bitcoin diário, né? De acordo com o meu setup aqui, cara, não tem nenhum ponto de entrada aqui ainda. Não está favorável nem para um short, nem para um long. A gente vê um canal lateralizado aqui. E uma região não está nem sobrecomprada nem sobrevendida. Ou seja, eu não consigo fazer nada aqui, galera. De acordo com o meu setup. Se você está seguindo, às vezes não operar é muito melhor do que operar. Ou seja, não operar é uma operação. Aí aqui eu só vejo dois cenários possíveis para fazer uma entrada. Ou você vai operar no gráfico muito curto, de 5 minutos, de 15, que aí sim vai ter alguma coisa. Por exemplo, esse daqui é o de 15 minutos. Veja bem, esse aqui é o gráfico de 15 minutos. A gente tem algumas entradas aqui, mas você vai fazer scalp. É bem difícil você pegar a operação, tirar bastante dinheiro com scalp, porque são operações de poucos por cento por trade e de poucos minutos que você fica posicionado dela. É literalmente um day trade. Mas sim, a gente teve aqui algumas entradas aqui que no meu setup eu rodaria. Ou seja, aqui é dois extremos. Ou a gente vai fazer um scalp no gráfico de 15 e 5 minutos, ou a gente vai continuar no nosso long position, que é comprar nessa região aqui, que eu acho que ainda vai fazer um fundo esse ano. Eu acho que ele cai mais um pouquinho. Só que essa região aqui é uma região boa para você dar uma entrada no Bitcoin. Mais ou menos aqui, ó. Essa aqui é uma região de compra. Eu acho que ele ainda pega os 60 ou 50 mil dólares. E quem comprou aqui, galera, não precisa ficar comprando, fazendo DCA, porque eu acho que ainda vai cair mais. No gráfico semanal a gente ainda está numa tendência de queda. Quer ver, ó? Deixa eu dar um zoom out aqui. Veja bem. Aqui é o gráfico diário, a gente está numa tendência de queda. Se a gente colocar no gráfico semanal, só vai confirmar essa tendência de queda. Aqui o preço do Bitcoin está abaixo das duas médias. A média de 25 e a média de 20 da banda de Bollinger. Então, se acalmem, não façam besteira, tomem cuidado com essas notícias, não é bom operar. E eu vou estar trazendo mais vídeo, eu fiquei um tempo fora. Mas dê like aqui no canal, se inscrevam que eu vou tentar lançar pelo menos uns 2 vídeos por semana. E é isso aí, galera, fiquem com Deus e até a próxima.